Olá, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs. Nosso tema de hoje versará sobre a parábola do semeador. Consta no evangelista Mateus, narra o evangelista, que Jesus, estando na praia, foi cercado de uma pequena multidão que normalmente o procurava para ouvi-lo. E então ele lhes falou sobre a parábola do semeador, comparando o reino dos céus, a sementeira divina que é lançada sobre a terra, nas mãos ou através das mãos do semeador. É bom que se lembre que Jesus não falou para aquele tempo, não se dirigiu àquela pequena multidão ao seu redor. Ele falou para todos os tempos, porque o divino semeador, que é o Cristo, continua semeando nos campos da terra. E até hoje, 2000 anos depois, nós utilizamos esta imagem para a semeadura dos seus ensinos por aqueles que os veiculam. Então, nossa vida é uma constante semeadura. E semeamos aquilo que temos para semear. Mas quando se trata dos ensinos do Evangelho do Cristo, devemos preservar essa integridade, essa pureza mencionada em sua parábola sobre o semeador e a semente. Então, consta no evangelista Mateus que Jesus propôs para aquele tempo, propõe para nós nos tempos atuais, para que observemos a tarefa, o trabalho do semeador. Importante lembrar que semear é uma missão, é uma tarefa, e nós podemos realizá-la de várias maneiras. Não é somente através das palavras, mas, e acima de tudo, através dos exemplos. Nós podemos exemplificar aquilo que já entendemos e aprender sempre, aumentando assim a nossa capacidade de semear coisas boas. Porque a semeadura do mal também existe. Lembram-se de uma outra parábola em que ele fala sobre o joio e o trigo, ou seja, a semente boa e a semente má, que ambas germinando produzem frutos bem diferentes ou diferentes totalmente um dos outros. Mas voltando aqui à nossa parábola do semeador, então Jesus falou que o reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear. E algumas sementes, ou parte das sementes, caíram pelo caminho onde ele passeava, onde ele caminhava. E as aves dos céus vieram, então, e comeram-nas, e estas sementes deixaram de germinar por terem sido colhidas pelos pássaros, pelas aves do céu, como diz o Evangelho. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas erguendo-se em seguida, o sol queimou-a, e como não tinha raízes, secou-se. Nós vamos fazer um pequeno comentário examinando as condições que essas sementes nos propõem. As mais sementes caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa e gerou frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 70 e outros 30. E diz ele, que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Escutai vós outros a parábola do semeador. Então, examinemos, através dos tempos,
Quantas sementes foram semeadas por Jesus nos seus poucos 3 anos que esteve entre nós? Mas importante é sabermos qual o terreno que nós estamos oferecendo para que essa semente ou seque logo ao sol, ou se sufoque pela ação dos espinheiros, ou se ela caiu em terra boa. Este terreno somos nós. A semente é lançada todos os dias. Jesus continua semeando. Mas que terreno ele tem encontrado em nós? Porque há aquelas criaturas que distraidamente passam pela vida sem dar qualquer valor a esta semente, que é a semente da vida eterna, da vida imortal, que faz com que tudo que é bom germine dessa semente. Mas se abandonadas ou se colhidas pelos pássaros, não terão qualquer utilidade, serão anuladas plenamente. Mas há aquela semente, e aí é o nosso terreno ainda, que caiu em terra pedregosa, que não encontrou ali o recurso da terra para germinar, ou se germinou, vem o sol e as queima. O que isto significa? São aquelas criaturas, somos nós talvez, que nos entusiasmamos, mas cuja superfície, cuja terra não é suficiente ainda para promover a germinação dessa semente, para que ela, por fim, venha produzir frutos. Então, essas sementes brotam rapidamente. É o entusiasmo da primeira hora que acontece com todos nós. Mas, vindo o sol das dificuldades, dos testemunhos necessários, a semente, não tendo resistência, acaba se destruindo, porque não tinha raiz suficiente para aprofundar e para promover o seu crescimento. Outras caem no terreno pedregoso, onde os espinheiros medram, onde os espinheiros existem, que são os espinhos da nossa existência, as dificuldades que se apresentam em nosso caminho e que acabam sufocando aquela plantinha nascente que trazia tanta esperança, mas que de repente se rende à força, se entrega à força dos espinheiros, que é a vida que nos desafia constantemente, e acaba também não vingando, não produzindo os frutos. Mas existe a semente que encontra uma terra boa, uma terra fértil, aquela terra do nosso coração, da nossa mente, dos nossos sentimentos, onde essas sementes lançadas por Jesus, através dos seus ensinamentos, encontra receptividade, encontra disposição, encontra a terra capaz de lhe promover o crescimento após a germinação e dali passar a produzir frutos, uns a 1000, outros a 100, outros a 20, outros a 10 por cada semente. O que significa que, dependendo do terreno que oferecemos, nós podemos produzir muito, multiplicar, mas que não é para todas as pessoas. Há aqueles que recebem o Evangelho, não somente nesta presente encarnação, mas já trouxeram consigo de reencarnações anteriores, que têm um terreno fértil, pronto para receber a semente, germiná-la e fazê-la produzir os frutos. São aqueles luminares
que nos encaminham pela vida, que nos conduzem, que nos auxiliam no entendimento, sejam estes criaturas encarnadas no corpo físico, ou então os espíritos benfeitores que semeiam estas sementes no campo do nosso coração. Então, a parábola do semeador é para ser entendida assim: as sementes são lançadas pelo céu, ou seja, pelo mundo superior a serviço de Deus. E precisa encontrar esse terreno fértil em nós se quisermos produzir os frutos que se espera de cada um. Vamos examinar que tipo de terreno nós estamos oferecendo? Se é o terreno pedregoso, se é o terreno infértil, terreno árido, ou se é um bom terreno para que a germinação e a frutificação venha a acontecer. É o que Deus, é o que Jesus espera de cada um de nós nessa presente reencarnação. Vejam, na doutrina espírita, nós temos livros, todos eles como sementes que chegam para habitar, para ser lançado ou são lançadas em nós, trazendo esclarecimentos, informações, norteamento para nossas vidas. Mas qual o terreno elas têm encontrado dentro de cada um de nós? Façamos essa análise e nos coloquemos de forma consciente frente a este semeador que semeia todos os dias em nossa direção. Que ele, Jesus, nos abençoe.